Boa noite, Milton. Eu queria que você falasse em relação à vitória, se foi a vitória com a melhor apresentação do Sport desde que você chegou. Eu queria saber se você concorda. E sobre a partida que fez o Matheus Gonçalves, você foi responsável por colocar o Matheus Gonçalves para jogar. Desde que você chegou, ele vinha um pouco afastado. E hoje foi decisivo de novo. Eu queria que você falasse sobre essa evolução dele nos jogos. Primeiro de tudo, boa noite a todos, boa noite a todos os nossos torcedores. Realmente a nossa equipe ela fez uma exibição melhor, natural, que faça uma exibição melhor. Quanto mais tempo nós treinarmos juntos, mais tempo eles vão entender as propostas, as ideias e mais rapidamente vão ser executadas. Em relação ao Matheus, quem resgatou o Matheus foi ele próprio. Ele estava trabalhando e se preparando. Eu apenas fui o facilitador, dei a oportunidade e ele jogou, está jogando bem. Não só ele, como o Vim, que hoje entrou também, entrou muito bem. Fez um excelente jogo, não pelo gol, mas as pessoas olham muito, às vezes, um passe errado. Quem erra é quem tenta, né? Quem tenta muito, erra muito. Quem não tenta, não erra. Então é muito importante as pessoas entenderem que os jogadores, às vezes, eles estão ali sujeitos a erros. E nós, principalmente, temos que dar moral e levantá-los. Mas o Matheus esteve muito bem. Gostei muito da atuação dele, como gostei da atuação do Rogério, que entrou, do próprio Monoca. E naquele momento eles estavam ganhando o meio campo, então eu optei por incorporar mais o meio campo e fomos felizes, poderíamos ter feito mais gols. Milton, duas questões. A primeira, a modificação, a saída do Hernani, que foi a primeira modificação para a entrada do Rogério. Apesar do Hernani estar se movimentando bastante, ele estava um pouco preso pela marcação dos zagueiros. Não, foi eu que pedi para ele ficar entre os zagueiros. Mas aí a opção de colocar o Rogério para mudar ali aquele sistema ofensivo, para deixar mais flutuante os ataques, o ataque do Sport, e a respeito do gol, né, o primeiro gol do Matheus. Outra jogada que você insiste bastante durante os treinamentos, jogadas ensaiadas. Fala um pouco sobre esse trabalho, né, de ensaiar jogadas que faz com que o time já consiga a segunda vitória com gols dessa maneira que você trabalha bastante. A primeira foi sobre o Rogério e o Hernani. O Hernani, se vocês lembrarem, o primeiro jogo que ele entrou foi agora, semana passada, 45 minutos. E seria imprudente deixarmos ele 90 minutos num jogo com uma intensidade dessa. Ele fez o trabalho dele dentro de campo, bem, e naquele momento nós tínhamos o lateral direito que já tinha um cartão amarelo. Então, e os zagueiros estavam com dificuldade de marcação. Eu pensei em colocar um homem mais rápido, mais veloz, e assim foi, e as coisas fluíram como eu pensei e aconteceram como eu imaginei. Então, a entrada do Rogério foi muito boa e o tempo que o Hernani esteve em campo, muitas vezes sem a bola enfiada entre os zagueiros, porque eu realmente no intervalo pedi, fiz algumas modificações no intervalo. E como a gente via que tinha muito espaço entre linhas deles, e eu entendi que se nós mantivéssemos o atacante para ser um pivô, as coisas aconteceriam mais rapidamente, e foi isso que aconteceu realmente. Então, com a entrada do Rogério, eu quis ganhar mais mobilidade, mais rapidez e pressing para a defesa dele, que vocês viram que durante o tempo inteiro nós pressionamos e conseguimos roubar muitas bolas. Milton, você chegou... Não sei aqui com a entrevista. Milton, você chegou prometendo fazer diferente. E algumas coisas já começam a acontecer. Os resultados, o time aquecer dentro de campo, o Sport treinar na Ilha do Retiro, porque eu já falei aqui que inclusive o Sport não conhecia a Ilha do Retiro. O gramado do CT é uma coisa, o gramado da ilha é outra. Esse é um ponto diferente e que já da outra vez você fez com que o time cumprimentasse a torcida. Só está faltando fazer diferente agora contra o Grêmio, né? Que o Sport é freguês do Grêmio, tem caderninho de muitos anos. O senhor falou muitas coisas bacanas aí que realmente eu não entendia também. Quando eu soube por que não aqueciam no campo, eu também não entendia muito bem. E os próprios jogadores
disseram que queriam trabalhar dentro de campo, treinar, aquecer, junto do nosso torcedor. Então assim foi. Então isso, trabalharmos aqui na Ilha do Retiro também era uma ideia que o raciocínio é mesmo esse seu, porque quando nós jogávamos aqui no nosso campo, era um campo que também que a gente não conhecia. A batida da bola, o jeito que a bola corre, enfim, são detalhes que são importantes. O restante, o torcedor tem sido para nós um alento muito grande hoje, por exemplo. Durante o jogo, nós, ao meu ver, mandamos o tempo inteiro no jogo, propomos o jogo o tempo inteiro, não demos espaço, encurralamos a equipe deles durante muito tempo, primeiro tempo, depois eles melhoraram, cresceram, saíram, fizeram o gol impedido, e no nosso invalidaram, ou seja, não deu para entender muito bem o raciocínio, mas o árbitro esteve bem, fez uma partida boa. Então é importante dizer que o diferente nosso é tentar manter o equilíbrio, foi o que eu disse na coletiva anterior. Nós mantemos o nosso equilíbrio, tentar que a equipe consiga manter esse nível de concentração fora de casa também, e isso será o diferencial para nós, na nossa virada de chave da continuação do campeonato. Milton, boa noite. Aqui atrás. Olá. Opa, meu amigo. Tudo bom? Tudo bem, senhor? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora porque o Sport venceu. Torceu pelo esporte? Eu estou claro, evidentemente. Que bom. Eu não sou pernambucano de nascença, mas sou de coração. Olha, tenho 8 anos, moro aqui. Que coisa boa. Perfeitamente. Obrigado. Bom, com relação ao domínio do esporte, não tem nenhuma dúvida. Acho até que 2-1 foi muito pouco. O que me chamou a atenção foi o descuido que houve do Jair e do Marcão com relação a Fabrício. Fabrício, você sabe que você treinou o Vasco da Gama, sabe que é um jogador de muita movimentação, até que chegou, apareceu e fez o gol. Esse foi um momento mais difícil da equipe do esporte. E a outra pergunta é com relação ao Grêmio. O Grêmio vai ter uma disputa no meio da semana com relação ao River, joga com o River. Para esse próximo jogo com o Grêmio, esse jogo do Grêmio pode facilitar um pouquinho mais, porque o esporte tem a semana toda para trabalhar? Em relação à primeira pergunta sua, eu não vi facilidades no posicionamento do Jair e do Marcão. Eu acho que ambos fizeram um excelente jogo. A equipe ela soube. Nós comandamos o tempo inteiro o meio-campo, tivemos transições muito boas, entendemos que colocamos o Vink numa possibilidade de saída rápida com a marcação do Marcão posicionando-se na deixa dele, ou seja, o Vink ia. E ele no primeiro tempo fez algumas vezes isso, e no segundo muito mais, inclusive o gol. Vejo sim uma equipe que ela está muito mais madura, muito mais entregue. Vimos os dois zagueiros, uma entrega absoluta, mantendo um nível de concentração muito bom. E o Fabrício, sabemos que o potencial que ele tem, ofensivo e menos defensivo. E vocês viram que eles ofensivamente até criaram algumas coisas, mas deixavam muito espaço defensivamente. E foi isso que eu pedi no intervalo para os nossos jogadores, para jogar muito mais rápido no meio. Jogando muito mais rápido, pegávamos eles em transição, que não é uma equipe muito veloz, e seria para nós um diferencial, e foi. Então eu acredito que nós estamos falando de Vasco da Gama, não estamos falando de uma equipe qualquer. Então eles têm jogadores com nível bom, potencial muito bom. Conseguimos superar, mas a gente tem que saber que também tem um treinador do outro lado, tem jogadores, e a gente tem que respeitar. Então eles tentaram fazer a parte deles e nós a nossa. E nós fomos superiores porque jogamos muito melhor. E o Grêmio? O Grêmio, vamos falar para a semana. Viu, Dani? É a segunda vez que tu treina na ilha, dias antes do jogo, segunda vez que tu vence por 2-1, segunda vez que o que tu treinou em campo aconteceu do jogo da mesma forma. Quer saber, o que você vai trazer de novo agora para enfrentar o Grêmio, ou vai manter o que está dando certo? Não, nós temos treinado muitas variações, né? O posicionamento, defensivo, ofensivo, transições, jogadas, bolas paradas, os 5 momentos do jogo normal, né? Então é natural que
com o tempo as coisas aconteçam da melhor forma. E sem dúvida nenhuma, posso dizer a vocês que não só o trabalho feito dentro de campo é importante, mas a gente não pode deixar de dizer o trabalho que o nosso torcedor tem feito fora dele, né? Vocês viram o tempo inteiro aquela torcida do lado de lá, ao lado de cá, que são os mais exigentes, então se portaram também lindamente. Já não ouvi muita coisa hoje. Então, assim, como é bacana isso, eles estão jogando conosco, né? E isso está sendo um diferencial. A equipe jogar com o torcedor jogar com a equipe. Então, sendo assim, nós só temos que bater palmas e elogiar o nosso torcedor. Eu gostaria de estar lá no portão dando um abraço e um aperto de mão a cada um e agradecer, porque o diferencial está sendo muito feito isso, porque eles tiveram momentos melhores no jogo, em alguns momentos. E o torcedor nos empurrou e nos deu essa força para conseguirmos, eu acho que até um resultado muito magro, pelo que nós fizemos em campo. Oi. Pedro, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Queria, se possível, que você fizesse uma avaliação do Maílson. Havia uma expectativa muito grande em cima dele, né, com essa saída do Magrão, se a substituição seria à altura. O que é que deu para ver aí da atuação do Maílson hoje? Eu poderia fazer uma inversão de pergunta, né? Eu podia inverter a pergunta e perguntar para você o que você achou, mas eu tenho certeza que todos acharam que ele foi bem. Mas certamente será um goleiro de altíssimo nível, porque ele é grande, ele tem elasticidade, ele é novo, é frio, muito frio, é uma característica muito boa para goleiro. E o momento que nós estamos, o menino com a idade dele entrar e fazer o que ele fez, não fez muito porque a equipe também jogou bem, mas se precisar certamente ele faria. Então a confiança é total nele e o Magrão está aí passando todos os dias o atestado para o menino, ajudando o menino. Então nós estamos muito felizes com isso também. Oi, boa noite. Seguindo aqui com a entrevista, vamos lá. Tá desligado ainda. Não, eu tô falando baixinho, eu acho. Tá. Milton, eu queria que você falasse do Gabriel. O Gabriel hoje, ele estava com a braçadeira, né? É o capitão. A gente conversou com ele ali no final do jogo sobre o lance do pênalti. Enfim, ele explicou como é que foi, mas frisou que se considerou uma boa participação na partida. Eu queria que você, como treinador, falasse como viu o Gabriel nesse jogo. Sabe que eu não gosto muito de falar individualmente, né? Mas vou abrir uma exceção. Porque já respondi algumas coisas agora, né, mesmo, falando individualmente de alguns jogadores que eram necessários para defendê-los. O Gabriel fez um excelente jogo, não foi só meio, foi um excelente jogo. Coroaia a partida dele com o gol. Fez uma excelente partida. Nós sabíamos que aquelas inversões de bola com a entrada do meio, se vocês notaram um pouquinho, nós invertemos um pouquinho a nossa forma de jogar, colocando o Gabriel um pouco para dentro, para abrir o espaço para a entrada do Vink e a centralização do Michel. Então a equipe ganhou corpo no meio campo e ainda qualidade e velocidade. O que dizer do menino que cruzou, chutou, driblou, sofreu o pênalti, manteve posse de bola, inversão de bola. Então, não só ele, como a defesa inteira. Vejo também o Sander com uma excelente performance, né? E, então, manter esse grau de equilíbrio, de intensidade e tentar passar isso para o jogo próximo. Milton, boa noite, tudo bem, querido? Boa noite. Queria falar um pouquinho do Michel. Michel, que é um epicentro do jogo do esporte, né? A bola passa muito por ele, ele é o cara que é criativo. Eu queria falar um pouquinho do posicionamento dele. Ele
nos seus pré-treinamentos a gente via que estava jogando por dentro e recebendo a bola de frente. Mas no jogo, em algumas situações, ele recebeu essa bola de costa e o jogo não fluía. Em outras ele recebeu de frente, tinha um leque de opções e o jogo fluiu. Queria saber se passa por você corrigir algum gesto do Michel para que ele possa potencializar o jogo dele dentro do coletivo do esporte. Passa totalmente, né? Porque eu sou treinador. Vamos lá, então vamos recapitular algumas coisas. No jogo contra o Atlético Mineiro, ele jogou de lado e depois acabou o jogo de centroavante, né? No jogo contra em casa contra o Internacional, ele jogou de lado. E começou de centroavante, depois foi para o lado. E no jogo contra o Atlético Paranaense, ele iniciou frente e depois foi para o lado. Então, não, por dentro. Acabou o jogo por dentro. Então, é natural que um jogador como ele, mesmo sendo experiente, ele não consiga ainda ter os traquejos, né? Os macetes da posição. E vocês viram que eu tentava sempre, quando existia o pivô do Hernani, ele ser o homem que vem de trás para poder, na linguagem do futebol, pifar os colegas que entram. Então essa era a ideia. No intervalo eu corrigi porque ele realmente estava ocupando o mesmo espaço do Hernani. E falamos isso no intervalo. E ele fez isso muito bem e depois começou a melhorar. O Gabriel incorporou por dentro, ele começou a sair por fora, melhorou muito a criação. E tivemos possibilidades de fazer muito mais gols, como eu já disse anteriormente. Então, ele gradativamente está sendo importante muito, mas gradativamente ele vai conhecendo a posição nesse momento. Ele jogou 3 jogos de centroavante, agora de lado, enfim. Então nesse momento ele para mim tem sido um jogador extraordinário, fundamental, porque além de experiente é um jogador que tem uma qualidade muito grande. E um querer, sabe? Vocês não calculam o querer desses meninos que estão ali dentro. Então eles estão com uma vontade, uma disposição muito grande e uma entrega absoluta. Então eu só tenho que estar orgulhoso deles e dizer que quanto mais eu estou com eles, mais orgulhoso eu fico deles. Milton, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Fiquei curioso com a tua resposta, me permita voltar ao assunto arbitragem. Você fez um breve comentário, falou como se tivesse passado na prova dos 90 minutos. E eu vi que foi quase unanimidade, inclusive uma opinião minha, que ele segurou o jogo, ele falhou em muitos momentos, enfim, ficou inseguro e atrapalhou muito o esporte. Pelo menos essa foi a visão quase que unânime dos colegas e a minha. O Milton está querendo se poupar dessa crítica nesse momento complicado ainda daqui para o final do campeonato. E se você puder dar uma nota de 0 a 10, você aprova ele realmente com que nota? Já que você falou que ele estava aprovado. Não, eu não tenho que dizer absolutamente nada. Eu só fiquei sem entender muito bem como ele anulou um gol nosso e dá um deles da mesma forma do impedimento, né? Mas se tivesse que dar uma nota, eu daria um 9, porque eles foram muito bem, jogaram bem, se amarraram o jogo ou não. Eu confio muito nas arbitragens. Eu acho que esse árbitro é um árbitro FIFA, ele vai para a próxima Copa do Mundo com certeza. Então a gente só tem que dizer que eles são seres humanos também. Errar todo mundo erra. Acabamos de falar que os jogadores são suscetíveis a erro. Eu também erro. Às vezes substituo errado, faço uma coisa errada, que a gente pensa uma coisa e sai outra. Então, todo mundo erra, e principalmente o árbitro. Eu defendo muito que o árbitro devia ser o profissional, porque são profissionais em todas as áreas. Tem jogadores que são profissionais e ganham muito, treinadores que são profissionais, enfim, o meio do futebol é profissional. Por que o árbitro tem que trabalhar a semana inteira e tem que ser cobrado? Então eles têm que ser profissionais também. Então, dentro dessa, sendo profissionais, aí poderão ser exigidos como profissionais. Mas nesse momento eles são seres humanos que trabalham durante uma semana inteira, largam a sua família e vão viajar porque cada um trabalha na sua profissão. Então eu acredito muito que errar é humano. Milton, boa noite. Aqui à sua esquerda. Boa noite. Parabéns pelo resultado. Eu queria que você falasse, por gentileza, a respeito do primeiro tempo. Eu não entendi muito bem qual a proposta do jogo e qual a estratégia. Só do primeiro tempo, o segundo tempo, acho que para mim ficou muito claro, principalmente com as alterações que você fez. Obrigado.
Mas vamos lá, vamos interagir os dois. Deixa o microfone com ele. Vamos interagir, mas me explica exatamente o que é que você não entendeu. Nosso modelo de jogo. Sim, a estratégia, na verdade, do esporte. Porque inicialmente o esporte, em outras oportunidades, inclusive contra o Internacional, ele esperava muito o adversário para jogar. Hoje foi uma proposta um pouco mais diferente, mas eu não sei até que ponto essa proposta foi, obviamente, conversada no vestiário, foi decidida lá em campo pelos jogadores, porque, claro, varia muito uma coisa é a teoria, coisa que o senhor passa, outra coisa é o que eles assimilam. Claro. Então eu gostaria só que o senhor destrinchasse isso, principalmente no começo do jogo. Espero ter ficado claro, obrigado. Já entendi perfeitamente. Ligou a metralhadora. Não, mas tem razão, eu entendi já agora a pergunta. Nós realmente, contra o Internacional e contra o Atlético Paranaense, nós fomos reativos. Contra o Atlético Mineiro, entramos numa postura normal e viemos de lá com um resultado que nós não queríamos. Então optamos por jogar de forma reativa, baixar as linhas e jogar no erro do adversário. Atempadamente, naquele tempo, no jogo contra o Internacional ele já foi bom, mas no jogo contra o Atlético Paranaense já não foi. Então optamos por esse jogo, jogar linha alta, pressão alta. Se vocês lembrarem, eles não conseguiram sair nenhuma vez limpo, nós tentamos sempre pressioná-los. E a equipe fez isso muito bem. Se você ver, eles tocavam no zagueiro, o nosso homem fechava a linha de passe para o goleiro e obrigava eles a chutarem para frente rifando. O rifando era 50-50 e nós ganhamos sempre a primeira e a segunda bola. E vínhamos novamente. Então, essa era realmente a nossa proposta. Nós queríamos sim que a equipe, que o Gabriel encorpasse no meio campo fazendo o losango, como o Marcão, o Jair, o Gabriel e o Matheus, o Michel Bastos, o Hernani e o Matheus, abrindo o corredor direito para a entrada do Vink. E foi isso que aconteceu muitas vezes. Queríamos que isso acontecesse ali e aconteceu realmente. No segundo tempo ele foi coroado com o gol. 3 ou 4 chutes. Então ele apareceu muito bem. Então a estratégia passava por isso também. Momentaneamente queríamos que eles não criassem com os dois volantes, porque o jogo dele passava muito pelos volantes. Então resolvemos pressioná-los e roubar as bolas no segundo tempo, e isso que aconteceu. Então a nossa estratégia passou muito por pressionar, abrindo espaço pelo lado direito e as coisas aconteceram dessa forma. Ficou claro? Perfeitamente. Obrigado, Gabriel, técnico.